Meus irmãos, boa noite. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós iremos ler até o versículo de número 10. Tá? Diz assim a palavra: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzirmos a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de outro homem, esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos. Meu Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela alegria que temos de estar diante da palavra, e a alegria que vem dela, a alegria que contamina os nossos corações, a alegria que extravasa as nossas vidas. Obrigado, Deus querido, porque esse é o momento em que o Senhor alimenta a nossa fé. O Senhor nos renova, nos sustenta, nos dá esperança, nos confronta. Obrigado por esse momento, Deus. Obrigado por essa antecipação do que queremos viver na eternidade. Que é estarmos em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão contigo, de maneira comunitária com o teu povo. Agora, Deus querido, fala os nossos corações. Ilumina as nossas mentes. Ajuda-nos a entender a tua palavra. E nos dá a graça, o poder de viver o que entendemos. Em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que agradeço e peço. Amém. Karen Blixen, uma dinamarquesa de nascimento, casou-se com um barão e passou os anos de 1914 a 1931 administrando uma pequena plantação na África, na parte britânica da África. Ela se divorciou e depois do seu divórcio ela vai para a Dinamarca. E ali na Dinamarca ela começa a escrever com um pseudônimo em inglês, na qual ela se intitulava de Isaac. E uma das suas histórias mais conhecidas é chamada A Festa de Babette, que tornou-se um clássico respeitado no mundo inteiro, inclusive na década de 80 transformada em filme. Ela situa essa história de Babette na Noruega. No entanto, os cineastas que fizeram o filme a situaram na Dinamarca. Mas a ideia do livro e depois também do filme baseado no livro, e eu tive a oportunidade de ver o filme, é uma ideia de uma pequena aldeia com ruas lamacentas e cobertas de palha. Nessa pequena aldeia vive uma seita de luteranos. Não que os luteranos sejam uma seita, mas um pessoal advindo do luteranismo e que funda a partir de então uma seita. É um ambiente triste. É um ambiente em que um ministro, um senhor, um sacerdote já idoso, de barbas brancas, lidera um pequeno grupo de crentes de uma maneira muito austera.
de uma maneira muito rigorosa. Para eles, qualquer pequeno prazer mundano era um pecado. Todos usavam roupas pretas. A alimentação deles consistia apenas de um bacalhau cozido e uma papa feita de pão escaldado com água enriquecida com um borrigo de cerveja. Eles não podiam comer nada além disso. Por quê? Porque era prazeroso. E qualquer prazer para eles era pecaminoso. Aos sábados, o grupo se reunia para cantar hinos a respeito de Jerusalém, ó quão lugar feliz, nome sempre querido para eles. Para eles, Jerusalém era como uma bússola que apontava para o lugar onde eles realmente deveriam estar. Para eles, a vida aqui na terra era apenas tolerada, porque o lugar real onde eles deveriam estar era na Nova Jerusalém. Esse velho pastor ele tinha 2 filhas, ele era viúvo e tinha 2 filhas. Uma delas se chamava Martine, por causa de Martinho Lutero. E a outra, Filipa, por causa de Filipe Melanchthon. Bons nomes, sugestão para vocês, né? Os que vão engravidar. Martine e Filipa eram o nome das filhas desse sacerdote idoso. E os habitantes daquela vida, eles iam à igreja apenas para olhar para as 2 belas filhas do sacerdote tão idoso. Elas tinham uma beleza irradiante, tinham uma voz maravilhosa, e elas lideravam os momentos de cânticos na igreja. Um dia, uma de suas filhas, chamada Martine, ela conheceu um jovem oficial da cavalaria, que se encantou por ela. Ele tentou, e ela obstinadamente resistiu às suas cantadas. Afinal, ela tinha cuidado do seu velho pai. Afinal, ela não podia se entregar ao prazer de um romance, de um namoro, de um relacionamento como esse. Então o oficial ele vai embora e se casa algum tempo depois com a dama que fazia companhia à rainha da Dinamarca. Filipa, também tão bela quanto a sua irmã Martina, e que tinha uma voz maravilhosa, um dia quando ela estava cantando, um cantor de ópera muito conhecido, que vivia na França, e estava passando alguns dias por causa do seu problema de saúde ali naquela região da Dinamarca, ouviu-a cantando. E ele falou assim para ela: deixe-me ensiná-la a cantar da maneira certa, e toda a França vai cair aos seus pés. A realeza vai fazer fila para reconhecê-la, e você vai andar de carruagem, puxado por cavalos, e jantar nos melhores cafés de Paris. Ela ficou lisonjeada. Consentiu até em tomar algumas pequenas lições sobre aquele cantor, mas apenas algumas. Ele ficou empolgado não só com a sua voz, mas também com a sua beleza. E um dia ele conseguiu dar um beijo nela. Ela se assustou. Ela sentiu prazer. Ela sentiu alguma coisa diferente. E ela falou: não posso me entregar a isso. E então ela se afasta daquele homem e ele, desiludido, volta para a França. Passam-se 15 anos. O filme então ele dá um pulo de 15 anos. E muita coisa muda naquela vida. O pai havia morrido. E agora as 2 irmãs solteironas, já tinham meia idade, tentavam, com uma difícil missão de manter o grupo unido e liderar o grupo no lugar do seu pai. Mas infelizmente a seita se estilhaça. O irmão tinha queixa contra outro por causa de um negócio. Espalharam-se boatos de que havia um caso de sexo ilícito entre aqueles irmãos. 2 velhas senhoras não se falavam mais. O pessoal ainda se reunia domingo após domingo. Cantavam os velhos hinos, mas apenas um punhado de pessoas se davam o trabalho de ir àqueles cultos. A música havia perdido seu entusiasmo. Apesar de todos os problemas, as 2 filhas do ministro continuavam fiéis, organizando os cultos, escaldando o pão e dando aos anciãos desdentados da vila. Uma noite, bem chuvosa, bem complicada, chega alguém na vila. Alguém que bate a porta da casa das 2 irmãs. Quando elas abrem a porta, se dão com uma mulher. E essa mulher muito molhada, uma mulher de mais ou menos de meia idade, ela se lança no chão e pede abrigo na casa das irmãs. E ela conta um pouco da sua história. Ela fala que a França estava em guerra civil, que ela havia perdido sua família, que ela havia perdido seus filhos, havia perdido seu marido e não tinha mais para onde ir.
E que aquele cantor de ópera, que havia se encantado pela Filipa, então havia dado o endereço delas para essa mulher e pedido que ela as procurasse. Porque ele disse, lá você vai encontrar um pouco de misericórdia. Elas ficaram meio desconfiadas, uma mulher diferente aqui em nosso meio, nós não temos como sustentá-la, nós mal conseguimos nos autossustentar, mas Babete, que é o nome da mulher, finalmente consegue convencê-las. Ela falou, olha, eu cozinho, eu limpo, eu cuido de tudo, apenas me dê um lugar para ficar. E as irmãs então concordam que ela fique. Passam-se 12 anos, e durante 12 anos Babete trabalha para aquelas irmãs. Ela nunca reclamou. Cozinhava a papa, cozinhava aquilo que elas pediam, a mesma comida de sempre, do mesmo jeito de sempre, do jeito que as irmãs pediam, cuidava de todos os afazeres sem nunca reclamar. Alimentava os pobres da cidade e assumiu todas as tarefas domésticas. Trouxe vida à casa das irmãs, trouxe vida à pequena vila. Ela nunca falava do seu passado, mas um dia ela finalmente resolveu falar alguma coisa do seu passado quando recebeu uma carta. E nessa carta havia o seguinte recado para ela, que ela havia ganhado na loteria na França. Um velho amigo dela, que todo ano após ano jogava para ela no seu lugar e renovava o seu bilhete de loteria, havia finalmente sido sorteado e ela havia ganhado uma pequena fortuna e ele agora estava mandando para ela essa pequena fortuna. As irmãs ficaram felizes, parabenizaram Babete, mas no fundo do coração elas ficaram tristes. Por quê? Porque elas imaginaram, ela agora vai embora. Mas Babete fez um pedido para aquelas irmãs. Ela nunca havia pedido nada antes, mas ela fez um pedido. Estava chegando o momento que elas iam comemorar o centenário de vida do pai que havia falecido. Se ele tivesse vivo, faria 100 anos. E ela pede, deixa eu preparar uma festa para vocês. Deixa eu preparar um banquete para vocês. As irmãs ficaram desconfiadas, preocupadas. Mas como assim nós vamos nos dar esse prazer de comer uma coisa diferente? Mas ela nunca havia pedido nada. E finalmente elas concordaram em permitir que ela fizesse aquela festa, aquela refeição para as irmãs e para o pessoal que fazia parte da igreja. Nas semanas que se passaram, foram barcos e mais barcos chegando da França com provisões. Champanhe, trufas, vegetais frescos, fazões, presunto, estranhas criaturas, peixes diferentes, uma imensa tartaruga. Várias coisas foram chegando na casa das irmãs. E todo mundo estranhando aquela movimentação toda. Elas ficaram meio alarmadas. Parecia algo de bruxaria. Parecia que o que Babete ia fazer era uma refeição meio bruxa, meio mágica, com algo diferente. Mas eles combinaram entre si. Nós vamos comer caladinho. E ninguém vai falar nada para não desagradá-la. Nós vamos ficar caladinhos, mesmo não gostando, nós vamos, e mesmo achando ruim se entregar a esse prazer, ainda assim nós vamos ficar calados para não desagradar a Babete. Porque afinal de contas depois ela vai embora. 15 de dezembro é o dia do jantar. A cidade recebe alguns outros visitantes. Aquele velho oficial que havia se interessado por uma das irmãs, ele retorna. E ele vem passar alguns dias ali. Mas ele agora traz junto consigo uma senhora da nobreza da Dinamarca. E então Babete os convida para esse jantar. Ela havia conseguido emprestar louças e cristais. Havia enfeitado o recinto com velas e coníferas. A mesa estava linda. Quando a refeição começou, todos os integrantes da igreja lembraram do seu pacto de ficarem mudos. E de não falarem nada, de não reclamarem. Mas quando eles começam a experimentar a sopa de tartaruga, quando eles começam a experimentar os quitutes preparados, quando eles começam a experimentar, algo começa a acontecer dentro deles. E eles começam a sentir prazer na comida. O general, que não tinha feito parte do pacto de silêncio, ele solta um incrível. E a cada prato que ele vai experimentando, ele vai fazendo elogios atrás de elogios.
ele entusiasmado, ele elogia o champanhe, elogia a comida, elogia a sobremesa, e ele fala, só em um lugar na minha vida eu comi tão bem quanto eu comi nessa noite, num café na França. E Babette finalmente fala, eu era a cozinheira desse café. Algo mágico começa a acontecer naquele momento. As pessoas começam a conversar. O irmão que tinha pecado contra o outro pede perdão. Aquelas duas senhoras que não se falavam começam a conversar. As pessoas começam a se alegrar. E algo diferente vai acontecendo naquele momento. Uma alegria diferente invade o coração daquelas pessoas. Ao final, a festa de Babette termina com duas cenas. Lá fora, os velhos se dão as mãos ao redor da fonte e cantam entusiasmados os velhos hinos da fé que antes eles cantavam. É uma cena de comunhão. A festa de Babette abriu o portão da graça e ela entra silenciosamente. Uma outra parte do filme mostra a cozinha. Uma bagunça. Cheia de louças até o teto. Panelas engorduradas, conchas, carapaças, ossos espalhados pela cozinha, engradados quebrados, cascas de vegetais, garrafas vazias. E Babette sentada ao chão da cozinha, desgastada com aquela noite em que ela havia preparado todo aquele banquete para aquelas pessoas. Subitamente, as irmãs que estão lá do lado de fora percebem que ela não estava com elas e vão até a cozinha para conversar com ela e chamar ela para estar com elas. E elas quebram o voto. Elas falam, que jantar maravilhoso. Foi um jantar espetacular. Todas nós vamos nos lembrar para sempre desse jantar quando você foi embora para Paris. Quando você voltar para a sua cidade. E Babette então olha para aquelas irmãs, cansada, exausta, e fala, eu não vou voltar para Paris. Mas irmã, mas como você não vai voltar para Paris? Você ganhou uma pequena fortuna. Você tem condições de voltar. Ela falou, não tem mais ninguém lá. Meu marido morreu, meus filhos morreram, parte dos meus amigos estão presos. Não tem sentido mais voltar para Paris. As irmãs falam, e o dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou na loteria? Não tem mais dinheiro. Como assim não tem mais dinheiro? Eu gastei tudo com o jantar. Tudo o que eu tinha, eu gastei para preparar esse jantar para vocês. Mas não se preocupem. É exatamente o que custa um café que eu cozinhava, um jantar como esse para a quantidade de pessoas que eu cozinhei. O que essa festa nos mostra? O que essa história nos mostra? Ela não é apenas uma história de uma refeição. É uma parábola da graça. É um presente que custa tudo para o doador e nada para quem o recebeu. Aquelas pessoas consideravam Babette apenas uma empregada. Ela nunca havia pedido nada para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, na verdade, não desejavam nada dela. Mas quando ela ganha uma pequena fortuna, ela gasta toda aquela fortuna com pessoas que não mereciam receber o que receberam. Meus irmãos, a Bíblia vai falar para a gente que Deus age dessa maneira. Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus é gracioso. Deus não nos trata como merecemos ser tratados. Deus prepara para nós uma refeição maravilhosa para aqueles que não merecem essa refeição, que jamais deveriam ter acesso a essa refeição, que são indignos dessa refeição, que na verdade fazem de tudo para não estar nessa refeição. Babette, ela aparece entre pessoas desprovidas de graça, pessoas que ouviam sermões a respeito de graça quase todos os domingos, e no restante da semana tentavam obter o favor de Deus e viver uma fé legalista. A graça veio a elas através de uma festa, a festa de Babette, uma refeição em que ela desperdiçou tudo o que tinha para pessoas que no começo nem queriam recebê-la. A graça veio como sempre vem, livre de pagamento, sem cordas amarradas, como oferta da casa. Por que eu estou falando disso? Porque Paulo fala sobre isso. A carta aos Gálatas é uma carta que fala sobre graça. Porque a graça é um antídoto para o legalismo. A carta aos Gálatas é uma carta que fala sobre um Deus gracioso, que nos chama para viver um evangelho da graça, e uma igreja que tem que se
caracterizada por ser uma igreja graciosa. E filhos desse Deus, e servos desse Deus, que devem ser caracterizados por serem graciosos, porque eles mesmos receberam graça. Homens e mulheres que devem buscar fazer uma festa a pessoas que não merecem essa festa, porque nós vamos receber uma festa que não merecemos também. Aqui nós vemos mais uma vez a luta de Paulo contra o legalismo. E o ensino do Evangelho da Graça continuando. Estamos agora 14 anos à frente. Olha no começo do capítulo 1 nos diz. 14 anos depois, ouvi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito. Agora estamos 14 anos à frente. Em relação à primeira visita de Paulo a Jerusalém, que nós falamos na pregação passada. Paulo faz uma primeira visita depois de 3 anos de convertido a Jerusalém, levado por Barnabé. Atos nos relata isso. Agora se passam mais 11 anos, e 14 anos depois da sua conversão, Paulo retorna a Jerusalém. 11 anos depois daquele primeiro momento. Paulo está acompanhado de Barnabé e Tito. E por que Paulo foi para lá? Por que Paulo retorna a Jerusalém? Ele responde para a gente no versículo 2. Ele fala: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr o decorrido em vão. Paulo vai a Jerusalém por causa de uma revelação, e para se certificar de que o que ele ensinava era de fato coerente com o que os apóstolos estavam ensinando. Ele foi para expor o evangelho que ele estava pregando aos gentios, diante dos apóstolos. Agora, na verdade, Paulo não estava preocupado com isso. Não há dúvidas para Paulo de que ele pregava o verdadeiro evangelho. Ele não tinha dúvidas de que o evangelho pregado por ele era o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça. Sua grande preocupação não era em confirmar se a sua mensagem era correta. Ele tinha convicção disso. A grande preocupação de Paulo era que os apóstolos confirmassem para toda a igreja que o que Paulo pregava era o correto. Paulo estava preocupado em que a sua mensagem não desse fruto. Por quê? Porque as pessoas estavam dizendo que Paulo prega diferente do que Pedro prega. Na verdade, as pessoas não, os falsos mestres estavam dizendo isso. Estavam tentando criar uma divisão dentro do colégio apostólico, dizendo: não, Paulo está pregando um evangelho diferente de Pedro. Paulo está pregando um evangelho diferente dos apóstolos, dos demais apóstolos. Então, Paulo vai, diante de uma revelação que é dada a ele, buscar os demais apóstolos para que eles confirmem que a sua mensagem era de fato o evangelho da graça, e então os próprios apóstolos se posicionassem diante dos falsos mestres. Para que eles dissessem: quem está certo é Paulo. Vocês, falsos mestres, estão ensinando errado. Para que eles ensinassem não só para a igreja de Jerusalém, mas para toda a igreja, que o que Paulo estava pregando era o verdadeiro evangelho. Na verdade, tanto os falsos mestres quanto parte da igreja precisava da confirmação apostólica de que o que o apóstolo Paulo pregava era o verdadeiro evangelho. Os falsos mestres estavam dizendo que Paulo pregava um evangelho inadequado, um evangelho incompleto, o evangelho que não era o mesmo pregado pelos líderes da igreja que ficavam em Jerusalém. Paulo sabia que sua mensagem era verdadeira, que a sua mensagem vinha de Deus, mas ele precisava refutar as mentiras que estavam sendo ditas contra ele. Ele temia correr inutilmente, como ele diz aqui, versículo final do versículo 2, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Para que ele não pregasse em vão e as pessoas ficassem achando que o evangelho dele era diferente do verdadeiro evangelho. Então, ele vai diante do colégio apostólico, ele vai diante dos demais apóstolos, para que os demais apóstolos confirmem para toda a igreja, e incluindo os falsos mestres, de que o que Paulo estava pregando era o verdadeiro evangelho, era o evangelho da graça. Os falsos mestres perseguiam Paulo onde quer que ele fosse. Então, logo ele plantava uma igreja, os falsos mestres começaram a perturbar a igreja que Paulo plantava, pervertendo a igreja, desacreditando a mensagem de Paulo, desafiando a autoridade de Paulo. Parêntese. Falsos mestres vão se caracterizar por isso. Desafiam a autoridade, são legalistas, pervertem o evangelho e difamam pessoas.
Assim como aquele ministro daquela seita vinda do luteranismo, da pequena aldeia, da festa de Babete, eles procuravam implantar uma seita no seio do cristianismo do século I. Eles estavam tendo um perfil, uma proposta de implantar uma seita dentro do cristianismo do século I. Vocês percebem o perigo disso? Se a proposta dos falsos mestres vinga, o cristianismo seria apenas uma seita do judaísmo. Eles tentavam colocar os apóstolos uns contra os outros, rompendo a unidade do colégio apostólico, dizendo que Paulo, que Pedro, Tiago e João sim pregavam o verdadeiro evangelho, mas que Paulo não pregava o verdadeiro evangelho. Portanto, se os outros apóstolos não confirmassem a mensagem de Paulo e confrontassem os falsos mestres, seria muito difícil manter a fé dos convertidos através de Paulo. Paulo precisava da legitimação apostólica diante da igreja, para poder continuar mantendo a igreja, as igrejas que ele havia plantado, debaixo do verdadeiro ensino, do verdadeiro evangelho. Por isso, ele fala que não queria correr inutilmente, e por isso ele vai a Jerusalém. A proposta de Paulo aqui, meus irmãos, é que a igreja se posicione contra o preconceito cultural e a influência dos falsos mestres dentro da igreja. O que eles faziam? Eles exaltavam Pedro, Tiago e João e denegriam Paulo. Para ficar bem na fita com os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles os exaltavam e falavam: mas para, esse Paulo aí não prega o verdadeiro evangelho não. Ele está tirando coisas daquilo que vocês estão ensinando. Ele está pregando um falso evangelho. Na primeira visita que nós falamos aqui na mensagem anterior, Paulo faz uma visita, então, para demonstrar que o evangelho que ele ensinava, que ele conhecia, era o evangelho revelado por Deus. Agora, na segunda visita, ele quer que os apóstolos autentiquem a sua pregação, não para ele, mas para a igreja. E quem Paulo leva consigo? O versículo 1 nos mostra que ele leva Barnabé e Tito. Barnabé era judeu e Tito grego. Tito era um gentio não circuncidado, um produto das missões de Paulo. A motivação principal que Paulo então leva a Tito é para mostrar diante do colégio apostólico: está aqui uma prova viva de que os gentios estão se convertendo, de que os gentios de fato têm a fé verdadeira, conhecem o verdadeiro evangelho, apesar de não adotar as práticas judaicas. Então esse é o primeiro motivo que nós vemos que Paulo vai até Jerusalém. O segundo motivo, como eu já comentei, foi por causa de uma revelação. Ele não fala o teor dessa revelação, mas em Atos capítulo 11 é uma pista de que revelação foi essa. Atos capítulo 11 nos fala da revelação feita por meio de Ágape, acerca de uma fome. E em resultado, Paulo e Barnabé são enviados a Jerusalém para levar ajuda à igreja de Jerusalém. Provavelmente é dessa revelação que ele está falando aqui. Então ele vai a Jerusalém também, diante da revelação de Ágape, para poder levar uma ajuda à igreja de Jerusalém. A ajuda coletada nas igrejas gentílicas, levadas então para a igreja de Jerusalém. E os apóstolos recebem bem a Tito. Tito, como ele fala aqui, versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito não é obrigado a se circuncidar. Nem o evangelho que Paulo prega é contrariado ou modificado. Olha o que ele fala no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, os líderes da igreja de Jerusalém, esses digos que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, os apóstolos não acrescentam nada ao que Paulo está pregando. Eles falam: sim, diante da igreja, diante de toda a igreja, incluindo aqueles que são falsos mestres, que estão dentro da igreja, nós queremos confirmar que o que Paulo fala é o evangelho verdadeiro, é o evangelho da graça. Nós não temos nada a acrescentar ao que Paulo está ensinando. E ainda,
enviam Paulo novamente para continuar pregando o evangelho às igrejas gentílicas, que ele chama aqui de circuncisão e não circuncisão. Como Paulo chama esses esses falsos irmãos que estavam dentro da igreja, tentando implantar práticas judaizantes na igreja? Ele chama de intrusos, pessoas que estão fora do seu lugar, penetras. Ele chama de falsos irmãos. Mais um parêntese: pessoas assim são falsos irmãos, não são verdadeiros irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, é Paulo. Fiquem longe de legalistas. Não se deixem seduzir por legalistas. Não se deixem seduzir por suas propostas. São falsos irmãos, porque não ensinam o evangelho verdadeiro, não ensinam o evangelho da graça. Uma outra tradução, quando Paulo fala aqui desses irmãos que se intrometeram, uma outra tradução chama esses irmãos de intrometidos. E exatamente isso que falsos mestres e legalistas são. Eles são intrometidos. Eles se intrometem em dar opinião sobre tudo, porque eles vivem debaixo de várias regras. Então tem regra para isso, regra para aquilo outro. São tantas regras que em tudo eles têm que dar a opinião deles. E eles acabam se intrometendo para espreitar a liberdade daqueles que estão em Cristo Jesus, seduzindo-os e reduzindo-os à escravidão. Eles insistiram que Tito fosse circuncidado. No entanto, o próprio colégio apostólico não constrange Tito a ser circuncidado. Eles falam: não, você não precisa ser circuncidado para ser de fato um cristão. Paulo percebe o ardil desses irmãos, desses falsos irmãos. Ele sabia que não era uma simples questão de ser ou não ser circuncidado. Era um assunto de importância fundamental, referente à verdade do Evangelho. Ou seja, liberdade cristã versus escravidão. Gente, a questão aqui não é só o que fazer ou o que não fazer. A questão é que Deus nos chama à liberdade. E esses falsos irmãos estavam tentando escravizar a igreja, com regras para tudo, com leis para tudo, com faça isso e não faça aquilo outro, com toque isso, não toque aquilo outro. O cristão foi libertado, e essa libertação é no sentido de que a sua aceitação diante de Deus depende inteiramente da graça de Deus na morte de Cristo Jesus, e ela é aceita pela fé. Introduzir obras da lei para que nós possamos ser aceitos por Deus, depender dessa obediência a regras, a regulamentos, para sermos aceitos por Deus, depender do meu desempenho para ser aceito por Deus. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Tito, então, é um teste. Um gentio incircunciso, mas um cristão convertido. Ele foi aceito por Deus em Cristo Jesus e isso bastava. Nada mais era necessário para a sua salvação. Então Paulo aqui vai nos fazer algumas considerações sobre o legalismo. Eu quero que nós fiquemos atentos para não incorrermos nelas e para que a nossa igreja também não faça o mesmo. Primeiro, Paulo deixa claro o que estava em jogo. O que estava em jogo era a verdadeira unidade do Evangelho. O que estava em jogo era a verdadeira unidade do Evangelho. Paulo, aqui no versículo 9, na verdade no 6 em diante, ele fala assim: e quanto àqueles que me pareciam ser de maior influência, aqui quem são de maior influência? Pedro, Tiago e João, os líderes da igreja de Jerusalém. Só um parênteses, tá, gente? Esse Tiago aqui não é o Tiago, o discípulo, é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. O discípulo já havia morrido. Atos relata a história, a morte dele. Ele morreu logo no início da igreja, da história da igreja, século I. Então esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. E de maior influência diante da igreja. Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareceu de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios.
E quando conheceram a graça que lhe foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, Tiago, João e Pedro, que eram líderes da igreja de maior influência, tinham um grande status diante da igreja, mas Paulo não se intimida diante deles. E mais à frente, nós vamos ver na próxima pregação, que Paulo inclusive confronta Pedro. Se tem uma coisa que Paulo não tem, é temor dos homens, gente. Paulo não tem temor dos homens. Ele tem outros pecados, mas ele não tem temor dos homens. Paulo não se intimida diante da liderança da igreja. Paulo não se intimida diante do grande líder da igreja, Pedro, e confronta publicamente a Pedro. Então nós temos aqui Paulo dizendo: o evangelho é para todas as culturas, é para todos os povos, é para todas as pessoas. De outro lado, nós temos os falsos mestres dizendo: nem todo o povo judeu é cristão, mas todo cristão tem que ser judeu. Ou seja, os falsos mestres querem enquadrar as pessoas dentro do judaísmo, para que elas pudessem de fato ser cristãs, ou de fato serem salvas. Agora, se os apóstolos tivessem tido tomado partido dos falsos mestres, a igreja tinha se dividido logo ali no século I. Nós teríamos duas igrejas logo no São Macedônio. Mas graças a Deus, eles eram homens de Deus. Eles deixam claro que o importante é o compromisso com o Messias, sem inclusão no judaísmo. O Evangelho não era um movimento reformista dentro do judaísmo, mas as boas novas para o mundo inteiro. Os apóstolos tinham ficado em Jerusalém. Eles não tinham se deparado com o impacto do Evangelho junto aos gentios que vinham do paganismo. E Paulo, Barnabé e Tito estavam percebendo isso. Por isso se torna ainda mais importante o ministério de Paulo. E ele deixa claro que a liberdade que tinham em Cristo Jesus estava sendo ameaçada. Viver para Cristo estava sendo ameaçado. Essa reunião poderia acabar numa completa divisão do cristianismo. Por isso, esse é um dos tópicos centrais do texto que nós lemos: a união da igreja, a união em torno de Cristo, a união em torno do Evangelho, a união em torno da graça. Paulo então leva um estudo de caso concreto, tipo um gentio vindo do paganismo, que não é circuncidado, mas que é um servo devoto de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós começamos a perceber que o cristianismo tem a ver com o que nós somos em Cristo Jesus. Tem a ver com a identidade que nos é dada em Cristo Jesus, não com o que fazemos por Cristo Jesus. Os apóstolos de Jerusalém não acrescentam nada à mensagem de Paulo. Eles concordam que só a fé em Cristo Jesus é necessária para a salvação. A aceitação de Tito por parte deles é uma prova disso, de que eles tinham aceitado o ministério de Paulo e suas implicações radicais do Evangelho. Isso é fundamental para a nossa compreensão da fé cristã. As inúmeras regras para purificação que nós vemos, por exemplo, na lei de Moisés, foram projetadas para nos mostrar que é impossível nós sermos perfeitamente aceitáveis diante de Deus. Ninguém consegue cumprir aquelas regras todas. Ninguém consegue fazer tudo aquilo do jeito que tem que ser feito a vida inteira. Mas os falsos irmãos vinham usando essas regras para ensinar exatamente o oposto: que podemos nos tornar puros e mais aceitáveis diante de Deus mediante a conformidade com regras. O que Paulo está falando e aí são coisas diferentes, meus irmãos. Estou falando de justificação e mais ao final eu vou falar um pouquinho da santificação. O que Paulo está falando para ser aceito por Cristo, para estar em Cristo, para ser aceito por Deus em Cristo Jesus, basta ter fé em Cristo Jesus. Não é o seu desempenho que promove isso. Não é essa conformação a regras. Não é você caminhar certo ou muito certo. Não é o que você faz, mas é o que Cristo faz. Só em Cristo podemos nos tornar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. As leis cerimoniais não foram tanto abolidas ou substituídas, mas cumpridas em Cristo. Cumpridas em Cristo, e Ele é quem nos purifica.
Ele cumpriu perfeitamente, então Ele nos purifica. Quando Deus olha para nós e nos vê puro por causa de Cristo Jesus. Porque Ele nos vê em Cristo Jesus. Ele transfere a pureza dele para nós. Na prática, nós não somos puros. Nós somos pecadores. Mas Deus nos vê como puros por causa de Cristo Jesus. Portanto, ao aceitarem o Evangelho que Paulo vinha pregando, ao aceitarem a presença de Tito sem ter que se circuncidar, os apóstolos passam uma mensagem muito clara: há apenas um Evangelho. E esse Evangelho, tanto pregado por Paulo, quanto pregado por nós. E esse Evangelho é o Evangelho da graça. Qual é o miolo desse Evangelho? Todos se tornam espiritualmente puros e aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. E não mediante qualquer obra ou qualquer ritual que façamos. Só em Cristo há purificação. Só em Cristo a purificação dos pecados. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite que não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo ainda. Que não tem uma vida com Ele. Que não tem como Senhor e mestre da sua vida. Que não é um servo dele ainda. Eu quero dizer que só nele você é aceito por Deus. Fora dele não há salvação. Não há pureza. Não há santificação. Fora dele não há céu. Só nele há isso. Os gentios são tão povo de Deus quanto os judeus. E a aceitação de Tito foi uma declaração pública dos apóstolos. Uma declaração radical de que há apenas um Evangelho. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos isso. Todo o Novo Testamento nós vemos apenas um Evangelho. Alguns falam de Evangelho Paulino, Evangelho Joanino, Evangelho Petrino, como se fossem evangelhos diferentes, mas isso é um erro. É o mesmo Evangelho. Os apóstolos, Jesus, Paulo, Pedro, João, Tiago, eles não se contradizem. Eles falam todas a mesma coisa. Eu concordo que há estilos e ênfases diferentes nos escritos. Por exemplo, Paulo escreve muito contra os legalistas, porque eles eram uma pedra no pé de Paulo. Tiago, por outra vez, escreve contra os antinomistas. O que é um antinomista? O antinomista é aquele que entende o seguinte: não tem que fazer nada, você tem que viver. Você não tem que cumprir os mandamentos, não tem que viver as regras que Deus estabelece, não tem que viver os mandamentos de Deus, não tem que cumprir os deveres espirituais, é só aceitação, tudo bem. Não, esse é um outro extremo. Não é isso que Paulo está falando quando fala de Evangelho da Graça. Mas havia grupos que falavam isso, e Tiago escreve contra isso. Então há diferença de ênfases, há diferença de estilos, no entanto, é o mesmo Evangelho. Há uma união nos escritos. E assim até hoje, há um único Evangelho para a igreja. O Evangelho não mudou com o passar dos tempos. Pedro e Paulo tiveram diferentes comissionamentos. Pedro pregou para os judeus, para os circuncisos. Paulo prega para os gentios, para os incircuncisos. São apenas diferentes comissionamentos, mas a mesma mensagem. Há apenas um cristianismo. Não há diferentes alternativas que são igualmente legítimas. Há apenas um cristianismo. Então, a primeira ideia que Paulo fala aqui para a gente é unidade. Somos uma igreja, um evangelho, uma fé, um Deus, um cristianismo. Segundo, qual foi o resultado da consulta que Paulo faz? Paulo vai a Jerusalém, Paulo apresenta o que tem pregado, Paulo apresenta a Tito, um estudo de caso concreto. Qual é o resultado disso? E o resultado é liberdade. Versículo 4, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Isso por causa dos irmãos que se entremeteram. Isso por causa dos irmãos que se intrometeram, que são intrometidos, né? Com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Como resultado da consulta, eles entendem que são livres. Há liberdade em Cristo.
Há liberdade na fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é um Evangelho que nos liberta. Os falsos irmãos se infiltraram na igreja e queriam escravizar os demais, impedindo-os de disputar a liberdade que tinha em Cristo Jesus. E o Evangelho Bíblico nos dá liberdade, ao passo que a mensagem dos legalistas conduz as pessoas à escravidão. Lembra-se da aldeia? Que eu comecei aqui falando sobre ela, a festa de Babete? Aquelas pessoas não tinham liberdade. Elas tinham que comer apenas o que era determinado, tinham que beber apenas o que era determinado, tinham que vestir apenas o que era determinado, tinham que ser apenas o que era determinado. A vida para elas era apenas uma passagem para o céu. Na verdade, elas não entendiam que a vida é o início do céu. Nós começamos a viver o que vivemos na eternidade aqui. O que estamos fazendo aqui é um pouco do que vamos desfrutar na eternidade. Não é apenas um mal que eu tenho que tolerar. Não é apenas algo ruim que está acontecendo na minha vida e que eu tenho que tolerar para chegar lá. E aí reside algo que é fundamental naqueles que vivem no Evangelho da Graça e naqueles que vivem o Evangelho que escraviza. Os que vivem o Evangelho da Graça são alegres, porque são livres. Os que vivem o Evangelho da Lei são tristes, porque não conseguem se sentir livres, porque são escravos de regras e mais regras. Paulo menciona 3 resultados da sua ida a Jerusalém. No versículo 6 ele fala que não foi nada acrescentado ao que ele pregava. Não acharam deficiência no Evangelho de Paulo. Não tentaram acrescentar a circuncisão. Não embelezaram o Evangelho de alguma maneira. Não mudaram em nada o que era pregado por Paulo. Então fica claro que os Gálatas é que estavam abandonando o Evangelho, e não Paulo. Outro resultado. No versículo 9, ele fala que eles estenderam a comunhão a Paulo e a Barnabé. Reconheceram que Paulo e Barnabé também haviam recebido a responsabilidade de pregar o Evangelho. E comissionam os dois para pregar o Evangelho. A única diferença é que haviam sido designados para pregar uma esfera diferente, para os gentios. Mas não um Evangelho diferente, era o mesmo Evangelho. Agora, que tipo de liberdade esse entendimento que o verdadeiro Evangelho produz na gente? A primeira delas é uma liberdade cultural. O Timothy Keller fala isso. Ele fala que a religião legalista tende a pressionar os seus membros a adotarem regras, regulamentos muito específicos quanto ao que vestir, como se comportar no dia a dia. E por quê? Porque, pensa bem, o raciocínio do legalista, alguns não vão admitir isso, mas o raciocínio que está por trás é o seguinte: a minha salvação depende da minha obediência a regras. E você precisa que essas regras sejam específicas e claras. E aí o seguinte, uma regra muito geral, como por exemplo, você tem que amar ao próximo como a si mesmo, é um padrão muito alto, muito inatingível, com implicações infinitas. Agora se eu falar assim, vocês têm que tudo andar de preto, isso é fácil. É chato, mas é fácil. Se eu falar assim, vocês tudo têm que comer bacalhau, para mim vai ser difícil, porque eu não gosto, mas para alguns vai ser fácil. Mas dá para fazer. Se eu falar assim, olha, vocês só podem assistir tais e tais programas, isso é mole. A gente evita alguns, né? Alguns que dizem que não pode, que podemos, e a gente faz aquilo. Ou seja, uma fé legalista, ela se torna mais fácil, porque eu me enquadro nas regras e eu me sinto salvo por me enquadrar nas regras. Agora eu falo assim, você tem que amar ao próximo. Como assim amar aquela pessoa que é desagradável, que fala inadequadamente, que me irrita, que me incomoda, que não gosta do que eu gosto, que tem gosto diferente? Como assim amar essa pessoa? Isso é algo muito grandioso. Aí é difícil. E aí o que acontece? Como a gente não consegue, a gente às vezes vai pecar nisso, nesse mandamento de amar o próximo, a gente não se sente seguro. Porque no fundo, a gente acha que depende da gente. Ao invés de ir à cruz, de se ajoelhar, de pedir graça a Deus, de orar, pedindo para amar aqueles que são difíceis,
eu prefiro me sentir inadequado e abandonar esse mandamento e desisto da pessoa. Qual a raiz disso? Eu acho que é o meu desempenho que salva. Não é Cristo. Não é a fé nele. Regras e regulamentos fazem com que as pessoas de culturas diferentes tenham dificuldade em viver aquela fé. A não ser que eles se tornem culturalmente iguais. Por exemplo, por que você acha que todo muçulmano veste as mesmas roupas? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Brasil, pode ser na Europa, mas eles vestem as mesmas roupas. Porque é uma fé legalista. Porque é o seguinte, se enquadra aqui, se enquadra no nosso jeito de vestir, se enquadra no nosso jeito, nossas regrinhas para o dia a dia. Tem que voltar para a Meca tantas vezes ao dia, tem que fazer dessa forma, com o tapetinho que tem uma bússola que aponta para a Meca. Eu trabalhei com muçulmanos. No mês do Ramadã, sabe como é que funcionava? O Ramadã é um mês que eles de jejum que eles tiram. Então, quando o sol nasce, do nascente ao poente, eles não comem nada. E de fato eles fazem isso. E os muçulmanos com que eu trabalhei, eles faziam isso. Só que quando o sol se põe, eles caem na farra. Eles comem que passam mal. Alguns viram à noite comendo e bebendo. E no outro dia eu ia trabalhar de ressaca, e eu trabalhar com dificuldade. Porque é uma fé legalista, não. O importante é cumprir os requisitos do Ramadã, no horário estabelecido. De noite eu posso entregar o pecado da gula. Uma fé legalista faz as pessoas se enquadrarem numa etnia, numa cultura, e que afirma que se elas não viverem daquele jeito, elas não são salvas. Na verdade, entre nós evangélicos, a gente não vai falar isso, porque a gente não tem coragem. Mas no fundo a gente age assim. A gente trata o outro assim. Uma fé que diz, não vai ao cinema, não beba isso, não beba aquilo, coma dessa ou daquela comida, é uma fé muito mais fácil de ser vivida do que a fé que Deus nos chama a viver. Se fosse assim, meus irmãos, nós viveríamos em guetos culturais. O evangelho que pensa assim é o evangelho que dá muito mais ênfase na separação cultural do que na distinção interna do coração, das motivações, dos desejos, dos sentimentos, dos pensamentos. Quando igualamos a adequação cultural à espiritualidade, estamos escravizando pessoas a viverem certos maneirismos culturais. E isso também promove intolerância e preconceito. Mas o Evangelho também nos dá liberdade emocional. Algumas pessoas acreditam que a relação com Deus é simplesmente baseada em comportamentos morais. E aí vive numa montanha-russa de insegurança. Porque quando eu me comporto moralmente correto, eu me sinto seguro. Quando eu não me comporto moralmente correto, eu me sinto inseguro. Quando eu me comporto moralmente correto, eu me sinto salvo. Quando eu não me comporto moralmente correto, eu me sinto não salvo. Vive uma montanha-russa. Agora, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós podemos roubar, adulterar, matar, irar, falar mal do irmão. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo que não estejamos livres da lei moral como modo de vida, nós estamos livres dela como sistema de salvação. Eu vou repetir. Mesmo que não estejamos livres da lei moral, os mandamentos, como estilo de vida, são o nosso estilo de vida. Nós temos que cumprir o mandamento porque são o nosso estilo de vida. Porque amamos a Deus e queremos viver como Ele nos chama a viver. Mas estamos livres deles como sistema de salvação. Obedecemos não por medo e insegurança, mas obedecemos na liberdade da gratidão. Então, tanto os falsos mestres, quanto Paulo diziam que os cristãos deveriam obedecer os mandamentos, mas por razões e motivações completamente diversas. Ou seja, o Evangelho da Graça nos chama a obedecer com gratidão, com alegria, com prazer, porque eu quero espelhar o meu Deus na minha vida. O Evangelho da escravidão
nos chama a obedecer para conquistar algo, para ter algo de volta, para ter merecimento, para estar bem na fita. Que conclusões nós podemos tirar então, meus irmãos, do que o apóstolo nos diz? Primeira conclusão que eu quero que vocês reflitam. A verdadeira unidade cristã, o verdadeiro evangelho, significa aceitar qualquer um e todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa aceitar qualquer um e todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Independentemente dos seus pecados anteriores, dos seus antecedentes culturais e éticos. Deixa eu te falar uma coisa, você tem muito mais em comum com um cristão que mora lá em uma tribo nômade, tem muito mais em comum do que com um cristão que mora lá no Nepal, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, do que com o seu vizinho que é ímpio. Você tem muito mais em comum com os cristãos que estão espalhados no mundo, do que com o seu vizinho que tem o mesmo status social que você. Do que com aquele seu amiguinho lá do trabalho, que fala que você gosta de ouvir, mas não é crente. Do que com as pessoas que colocam os seus filhos na mesma escola que você coloca o seu filho. Você tem muito mais comum com todos os cristãos espalhados no mundo, que pensam diferente de você, que se vestem diferente de você, que tem uma cultura diferente de você, do que com aquelas pessoas que vivem o mesmo estilo cultural que você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: para de ter mais comunhão com o ímpio do que com os crentes. Para de ter mais comunhão com aqueles que andam nas trevas do que com aqueles que estão na luz. Só porque eles se vestem igual você se veste, eles vão no mesmo cinema que você vai, eles colocam os filhos na mesma escola que você coloca, eles ganham parecido com você, moram no seu condomínio. Para de ter comunhão com pessoas que não têm fé em Cristo Jesus, que não vivem para a glória de Deus, do que com aqueles que buscam viver para a glória de Deus. É isso que eu quero dizer, meus irmãos. Essa é a implicação de entender o Evangelho da Graça. Todos que estão em Cristo são aceitos sim. O Evangelho da Graça não é dizer que todo mundo vai ser aceito por Deus. Não é dizer que todo mundo, em algum momento da história do universo, vai ser aceito por Deus. Não é simplesmente aceitar os pecados de todo mundo, aceitar como todo mundo vive e achar que está tudo bem. Não, o Evangelho da Graça significa ter unidade com todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque entendem a graça, receberam a graça e vivem por essa graça. Sim, você vai tratar com graciosidade o ímpio, mas tratar com graciosidade é diferente de ter comunhão com ele. Você tem muito mais em comum com essas pessoas que estão aqui do que com aquelas pessoas que inclusive fazem parte da sua família, mas que não são crentes, que não estão em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que a unidade cristã não leva em consideração distinções culturais, nem depende de similaridade cultural, mas que leva em consideração a fé em Cristo Jesus. Quem está na fé em Cristo Jesus tem união. Quem não está, está desunido, está fora dessa união. Assim, foi com Tito que não foi circuncidado, e assim nós não devemos impor àqueles que vêm para o Evangelho da Graça os nossos maneirismos culturais, mas apenas o que o próprio Evangelho fala que eles têm que viver. Muitas igrejas e cristãos adicionam regras culturais à Bíblia e insistem que aqueles que violam esses padrões não são cristãos. Isso é errado, isso é pecado, isso é o que os falsos mestres estavam ensinando. Segundo, implicação que o texto nos dá, conclusão, que somos chamados diferentes uns dos outros. Os apóstolos reconheceram isso. Há pessoas que têm dons e habilidades para transmitir o Evangelho a determinados grupos de pessoas, e há aqueles que têm para transmitir a outros grupos de pessoas. Eu não posso dizer o diferente porque o próprio Paulo fez isso e o próprio Pedro fez isso. Agora, o que nós não podemos abrir mão é da essência do Evangelho. Nós podemos apresentar o Evangelho, por exemplo, através da pregação, através do aconselhamento, através do ensino, mas nas três maneiras é o mesmo Evangelho. Nós não podemos abrir mão da unidade, da centralidade do Evangelho.
Alguns cristãos estão adaptando o Evangelho, retirando elementos que consideram ofensivos, como, por exemplo, pregar sobre o pecado. Algumas igrejas estão deixando de falar sobre o pecado porque acham isso ofensivo demais. E aí, tiram coisas do Evangelho. Outros acrescentam coisas ao Evangelho e dizem que se você não viver assim ou assado, e a gente olha para a Bíblia e fala, mas onde está isso na Bíblia? E a Bíblia não fala isso e dizem que as pessoas não são crentes. Terceira e última implicação, conclusão. Eu quero dar uma enfatizada nela. Versículo 10 eu não li, não repeti nas leituras propositalmente, para nos concentrarmos nele no final. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pedro e Paulo foram chamados para pregar o Evangelho para grupos diferentes, mas ambos estavam obrigados a cuidar dos pobres. E por que se lembrar dos pobres é tão fundamental para a vida cristã? Primeiro, nós temos um motivo circunstancial. Como eu falei aqui no começo, aparentemente Paulo está indo com Barnabé a Jerusalém para levar uma oferta por causa da fome, por causa das dificuldades financeiras da igreja. Então, o que Pedro está querendo dizer é que as igrejas têm que permanecer conectadas. A igreja mais rica ajuda a mais pobre. Os irmãos com mais dinheiro ajudam os que têm menos dinheiro. Tem que haver essa conexão. Essa conexão ela é importante na igreja e no Evangelho, entre as igrejas. O segundo motivo ele é universal. Cuidar dos pobres é um tema constante na Bíblia. Jesus, por exemplo, ele prova João Batista que ele era o Messias. Mateus 11 fala isso para a gente. Por meio das suas curas, mas também por meio da sua pregação aos pobres. Os profetas faziam o mesmo. Isaías capítulo 11 nos diz isso. O Evangelho diz que todos aqueles que são de fato cristãos devem ser ativos na ajuda aos pobres. Lucas capítulo 6 nos mostra isso. Deus vai julgar, Mateus 25, 44 a 46 mostra isso. Deus vai nos julgar no último dia, se a nossa fé foi de fato uma fé justificadora, uma fé verdadeira, pela demonstração do nosso favor aos pobres. O colégio apostólico, inclusive, incluiu uma classe especial de oficiais para isso, os diáconos, que devem coordenar as obras de misericórdia da igreja. A obra de misericórdia é ordenada, é obrigatória na igreja, tanto quanto o ministério da palavra e a disciplina eclesiástica. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, em seu discurso ele exorta os presbíteros que eles devem continuar ofertando aos pobres. Eu lembro do Ricardo Mondi falando uma certa vez que ele foi pregar em duas igrejas, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. Ele fala assim, na igreja do Canadá, eu fui para um grupo de irmãos que se reuniam por interesse. Eles faziam reuniões por interesse. E o grupo que eu fui, o interesse comum que eles tinham era confeccionar trenzinhos artesanais. E eu, por curiosidade, perguntei quanto que ficava cada trenzinho daquele que eles montavam, que eles confeccionavam para colecionar. E eles falaram que ficava em torno de $20 mil cada um daquele. No outro dia, eu viajei para os Estados Unidos, preguei numa igreja. E após o culto, eu fui jantar na casa do pastor da igreja. E o pastor tinha 11 filhos. 2 com síndrome de Down, 3 com deficiência física, uns 2 eram da FEBEM, oriundos da FEBEM, e havia ainda um que era cego. E ele falou assim, onde eu vi mais... Aí eram todos adotados, tá? E ele fala no final, onde eu vi mais graça? No grupo de irmãos que se reuniam para fazer trenzinho artesanal de $20 mil, na casa de um pastor que adotou 11 crianças com dificuldades, com necessidades especiais, e que ninguém mais iria querer adotá-las. Eu quero que você olhe para a sua vida. Você vê graça na sua vida? Na ajuda ao próximo? Na ajuda ao necessitado? Na ajuda aos desamparados? A igreja é caracterizada por isso. Homens da igreja, cadê os nossos diáconos? Cadê as obras de misericórdia da nossa igreja? Eu queria que você sinceramente tivesse a mesma empolgação para se juntar
para coletar aos pobres, para ofertar aos pobres, para fazer uma obra social, a mesma energia que tem para jogar futebol. Cadê, gente, as obras de misericórdia da nossa igreja? Isso é essencial na igreja. Isso é expressão de amor, de graça. O apóstolo Paulo fala isso claramente aqui para nós. Isso é um tema central do Evangelho. Sabe qual foi um dos motivos da destruição de Sodoma e Gomorra? Foi porque eles não ajudavam os necessitados. Cadê as obras de misericórdia dessa igreja? A gente precisa acordar para isso, meus irmãos. Isso é parte do Evangelho também. Isso é expressão do Evangelho. Isso é tornar o Evangelho concreto. Ajudar os pobres e os necessitados. Agora, essa unidade tem limites. É fácil a gente, às vezes, fazer pouco caso da unidade cristã, nos concentrando mais naquilo que nos divide do que naquilo que nos une. Em vez de nos focarmos no nosso Senhor e Salvador, muitas vezes a gente começa a enfatizar as diferenças das igrejas. Lembre-se do motivo, um dos motivos principais da viagem de Paulo a Jerusalém. Falsos irmãos que haviam se intrometido na igreja. Não temos que ter união com falsos irmãos. A unidade tem um limite. Nós não temos que andar de mãos dadas com aqueles que pregam heresias, com aqueles que corrompem a fé dos mais fracos na fé, com aqueles que escravizam pessoas. A unidade, ela é a unidade junto com aqueles que pregam o Evangelho da graça. Porque Pedro, Tiago, João e Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho da graça, então eles têm que ter unidade. Mas ela não é a unidade com aqueles que pregam o Evangelho que escravizam pessoas, que imprimem regras, leis, que valoriza mais o desempenho. E que no fundo, deixa claro que para você estar sendo com Deus, você tem que ter um bom desempenho. O encontro se dá porque Paulo queria unir aqueles que ensinavam o mesmo Evangelho. Os falsos mestres não representavam a igreja, os apóstolos sim. Os falsos mestres queriam ficar fora da igreja. E é isso que a igreja tem que fazer com pessoas que surgem dentro dela, que ensinam heresias, colocar para fora. Não temos que ter união com essas pessoas. Paulo era muito brando com os irmãos fracos. Ele estava disposto a fazer concessões diplomáticas. Inclusive, há um outro texto que fala que ele circuncidou Timóteo. Mas quando as questões de princípio, quando a verdade do Evangelho estava em jogo, ele permanece firme, não arreda o pé. E ele é duro, como Jesus foi duro com os fariseus. Vocês lembram disso? Quando Jesus fala, por exemplo, com a prostituta, com aquela mulher que tinha um monte de marido e nenhum era do marido dela. Quando Jesus fala com aqueles considerados grandes pecadores, ele é gentil, ele é generoso, ele é amoroso. Mas quando ele fala com os fariseus, ele é duro. Ele chama de raça de víboras, sepulcros caiados. Paulo não era diferente. E nós, como igreja, temos que ser firmes com pessoas que querem escravizar a fé dos nossos irmãos. Porsche fala o seguinte, numa ilustração que ele utiliza. Se a sua esposa está dentro de um mercado, entram pessoas nesse mercado para assaltar esse mercado. E aí tem um amigo seu lá dentro, e todo mundo consegue fugir. Sua esposa e seu amigo ficam lá dentro. E os caras estupram sua esposa e seu amigo vê tudo e não fala nada, e não faz nada para ajudá-la. Como você reagiria? O Porsche fala, eu iria atrás dos que estupraram a minha esposa e daquele que viu tudo e não fez nada para ajudá-la. Jesus virá atrás dos que pregam heresias e daqueles que veem as heresias sendo pregadas e não fazem nada. Daqueles que veem a igreja sendo ofendida, desonrada e não fazem nada para impedir isso. Portanto, meus irmãos, que nós possamos sofrer a pena dos nossos bens, da nossa reputação, da nossa vida, de tudo que temos. Mas o Evangelho, a nossa fé em Jesus Cristo, jamais permitirá que sejamos arrebatados dele. E maldita seja aquela humildade que submete a nossa fé, submete os valores do Evangelho, a doutrina verdadeira, por causa que tem medo da confrontação.
E que nós sejamos, sim, orgulhosos, no bom sentido. Orgulhosos de pregar o Evangelho verdadeiro. Orgulhosos de viver a verdadeira fé. Orgulhosos do Evangelho da graça. E que possamos renegar todos aqueles, todo aquele Evangelho que, de alguma maneira, busca escravizar pessoas, busca negar a pureza de Cristo, busca negar a pureza do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver como Ele nos chama a viver. Oremos.